Hoje, vamos falar de 3 pontos específicos. 3 interruptores estratégicos no seu corpo que, quando acionados, ampliam o fluxo de energia, liberam óxido nítrico, melhoram a microcirculação e enviam um comando claro ao seu cérebro sexual. Não é mágica, é fisiologia pura, usada a seu favor. E o mais importante, é algo que você pode fazer sozinho, no silêncio do seu quarto, sem constrangimento, sem depender de ninguém, sem expor sua intimidade a olhares estranhos. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Mas antes de eu te mostrar onde estão esses pontos, você precisa compreender algo essencial. O seu corpo não é um traidor. Ele não está contra você. Ele apenas precisa de novas chaves para funcionar. Depois dos 60, não basta querer. É preciso saber onde tocar, como acender. E é isso que vamos revelar juntos. Porque quando você entende esse mapa interno, percebe que ainda há muito mais potência esperando para ser despertada. Se você já se perguntou por que não é como antes, hoje vai descobrir que a resposta não está no tempo que passou, mas na forma como você pode reacender o que ainda vive em você. E quando esse circuito voltar a funcionar, você vai sentir, no corpo, na mente e na alma, que a virilidade não tem prazo de validade. Ela apenas precisa ser reativada. Poucos homens sabem que a potência não se limita à região genital. Existe um mapa silencioso no corpo masculino, um conjunto de áreas estratégicas que funcionam como interruptores para o desempenho. Elas não carregam a mesma fama dos órgãos sexuais, mas têm um papel tão ou até mais importante para manter uma ereção firme e uma resposta rápida ao desejo. Esses pontos ficam adormecidos com o tempo, como se a vida tivesse desligado alguns disjuntores internos sem pedir permissão. O sedentarismo, as horas prolongadas sentado, a tensão acumulada nos músculos e a perda gradual de flexibilidade vão pouco a pouco desligando essas regiões. Quando isso acontece, o sistema nervoso periférico, que deveria levar o sinal da excitação até o corpo de forma rápida e intensa, começa a operar em modo lento. É como se o fio estivesse intacto, mas a energia chegasse fraca, insuficiente para acender a luz como antes. Existe também uma diferença que poucos percebem entre estímulo mecânico e estímulo neurosensorial. O estímulo mecânico é direto, a pressão, o toque, o atrito nos genitais. Ele funciona, mas não ativa todo o potencial do corpo. Já o estímulo neurosensorial envia sinais para o cérebro por caminhos mais amplos, envolvendo zonas menos óbvias, despertando reflexos antigos e ativando neurotransmissores que ampliam a resposta. É como ligar um motor de alta performance. Não basta apertar o acelerador, é preciso que todo o sistema esteja sincronizado. Quando um homem aprende a acionar esses pontos, ele percebe que o prazer e a potência não dependem apenas da parte visível da excitação. É como descobrir que o corpo é uma máquina complexa, cheia de atalhos, circuitos e conexões que estavam esquecidos. E quanto mais ele se reconecta a essas rotas internas, mais percebe que o controle da própria virilidade nunca foi perdido. Apenas estava esperando para ser reativado. Muitos homens, ao perceberem a queda de desempenho, acreditam que a solução está apenas em aumentar a testosterona. Essa crença é alimentada por propagandas, conversas de amigos e até por alguns profissionais da saúde. Mas a realidade é mais complexa. A testosterona é importante, sim, mas ela é apenas uma parte de um sistema muito mais amplo. Ter níveis adequados desse hormônio não garante por si só ereções firmes, desejo intenso ou resistência sexual. O que poucos compreendem é que o corpo não responde apenas à quantidade de testosterona no sangue, mas à forma como os receptores espalhados nos tecidos interpretam esse sinal. Se esses receptores estiverem pouco sensíveis, o hormônio circula, mas a resposta é mínima. É como gritar para alguém que está com protetores de ouvido. A mensagem existe, mas não chega. Essa perda de sensibilidade pode acontecer com o avanço da idade, com hábitos sedentários, má alimentação, estresse crônico e até pelo acúmulo de inflamações silenciosas no organismo. Outro ponto negligenciado é o papel dos músculos profundos e da rede de microvasos sanguíneos. Eles formam a base física que sustenta a ereção. Mesmo com a testosterona em níveis ideais, se o sangue não chegar com força e se os músculos que comprimem e sustentam a rigidez estiverem fracos ou tensos demais, o desempenho será limitado. Sem falar no sistema nervoso, que é quem dá a ordem inicial para que tudo aconteça. Sem um estímulo neurológico eficiente, a ereção perde intensidade ou nem chega a acontecer. O primeiro ponto,
ativando o comando cerebral. Existe um lugar no seu corpo que funciona como a central de comando da sua potência. Não está nos genitais, mas quando estimulado, envia um sinal direto ao cérebro sexual. É como se fosse um interruptor, que ao ser acionado, desperta reflexos que há muito tempo podem estar adormecidos. Esse ponto tem ligação direta com a área do cérebro responsável por interpretar o desejo e transformá-lo em ação física. É aqui que tudo começa. E é aqui que muitos homens perdem a batalha sem perceber. Com o passar dos anos, as conexões entre esse ponto e o cérebro podem ficar lentas ou enfraquecidas. É um processo silencioso. Não dói, não avisa, mas vai roubando pouco a pouco a intensidade das respostas eróticas. O estímulo mecânico, aquele que se baseia apenas no toque físico nos genitais, já não é suficiente. É preciso reativar o estímulo neurosensorial, aquele que desperta neurotransmissores como a dopamina, ligada ao prazer e à motivação, e o óxido nítrico, que relaxa os veios sanguíneos e permite um fluxo intenso de sangue. A ativação desse ponto não é sobre força ou agressividade, mas sobre precisão. Quando feita de forma correta, ela desperta reflexos eretivos quase instantaneamente, como se o corpo fosse lembrado de algo que sempre soube fazer, mas havia esquecido. É a reprogramação de um circuito antigo, capaz de devolver ao homem não apenas a ereção, mas também a sensação de vitalidade e presença. O mais impressionante é perceber como essa simples conexão pode influenciar não só o desempenho sexual, mas também a disposição geral. Afinal, quando o cérebro entende que o corpo está pronto, ele libera uma cascata de sinais que afetam o humor, energia e confiança. Esse primeiro ponto é o portal de entrada para um processo maior, que integra mente e corpo em um mesmo ritmo, devolvendo ao homem o controle sobre sua própria prepotência. O segundo ponto, reabrindo as estradas do sangue. A força que sustenta a ereção depende de estradas invisíveis, estreitas, mas essenciais, os microvasos da região pélvica. Com o tempo, essas pequenas veias e artérias podem se tornar rígidas, contraídas, quase como um cano entupido que dificulta a passagem da água. O resultado? O sangue que deveria alimentar a potência encontra resistência, demora a chegar ou simplesmente não chega com a intensidade necessária. Reabrir essas estradas é fundamental para recuperar a vitalidade sexual. O segundo ponto que vamos explorar está diretamente ligado à dilatação desses microvasos. Quando estimulado corretamente, ele age como um desentupidor natural, relaxando as paredes dos vasos e facilitando o fluxo sanguíneo. Isso não apenas melhora a qualidade da ereção, mas também aumenta o tempo em que ela se mantém firme. A técnica para ativar esse ponto envolve uma pressão delicada e movimentos circulares, feitos com as pontas dos dedos, durante cerca de 1 minuto. É um gesto simples, mas que precisa ser feito com atenção para não ativar a musculatura ao redor, que pode se contrair e fechar esses canais sem que você perceba. O segredo está na leveza, na sensibilidade, na escuta do próprio corpo. Ao reabrir essas estradas do sangue, o corpo recebe o oxigênio e os nutrientes que ele precisa para funcionar em seu máximo potencial. É como limpar a passagem para que o combustível chegue ao motor sem obstáculos, permitindo que a potência volte a ser sentida com força e clareza. Esse ponto é uma peça-chave no quebra-cabeça da virilidade, porque ele atua diretamente onde a vida pulsa e se manifesta. O terceiro ponto, a central de energia masculina. No corpo masculino, existe uma central que reúne força, resistência e recuperação. É o ponto onde o nervo pélvico se conecta diretamente aos músculos que controlam a ereção e a resposta sexual. Estimular esse ponto é como religar a bateria que alimenta a potência e reduz o tempo de espera entre uma ereção e outra. Para o homem maduro, essa conexão é fundamental para manter o ritmo, a energia e o desejo vivos. Quando esse ponto está ativado, ele não apenas melhora a circulação local, mas também aumenta a produção de óxido nítrico, o grande responsável por relaxar os vasos sanguíneos e permitir o fluxo sanguíneo intenso que sustenta a rigidez. Mais que isso, ele influencia diretamente a resposta muscular, garantindo que os tecidos envolvidos estejam prontos para a ação e que o tempo de recuperação seja menor, permitindo que o corpo não se desgaste rapidamente. A ativação desse ponto tem um efeito colateral poderoso, a melhora na disposição geral e no desejo. É uma injeção natural de vitalidade que ecoa não só no físico, mas na mente, trazendo uma sensação de controle, confiança e liberdade.
É como reacender um fogo antigo que não deveria nunca ter se apagado, mas que muitas vezes foi sufocado pela rotina, pelo medo ou pela inércia. Ao estimular essa central de energia, o homem redescobre que o corpo pode responder com mais facilidade, que o tempo de espera entre momentos de prazer pode ser encurtado e que a resistência física, mesmo após os 60, não é um mito, é uma possibilidade real, alcançável, que depende da conexão correta entre nervos, músculos e circulação. A armadilha do corpo rígido. A rigidez que trava sua potência muitas vezes não está no seu desejo, mas nos músculos que você nem imagina que influenciam sua vida sexual. Tensão acumulada, posturas erradas e hábitos diários podem criar verdadeiros bloqueios que impedem o funcionamento natural dos pontos que acabamos de conhecer. O corpo fica preso numa armadilha invisível, onde a rigidez física se traduz em bloqueio emocional e limitação da virilidade. Essa tensão crônica age como uma barreira silenciosa. Ela aperta os músculos profundos da pelve, reduz a elasticidade das veias e artérias e dificulta a passagem do fluxo nervoso. Mesmo quando o cérebro envia sinais claros, o corpo não responde plenamente porque está preso num estado de alerta constante, onde o sistema nervoso entra em modo defesa em vez de prazer. É como tentar acelerar um motor com o freio de mão puxado. O esforço existe, mas o resultado fica aquém do que poderia ser. Mudar essa condição passa por libertar o corpo desses nós acumulados. Microalongamentos específicos, movimentos lentos e conscientes, ajudam a destravar os músculos e a reequilibrar a circulação e os estímulos nervosos. Não se trata de estética ou flexibilidade para se mostrar, mas de performance para se viver plenamente. A flexibilidade aqui é sinônimo de liberdade. Liberdade para o corpo responder, para o prazer fluir e para a confiança se renovar. Quando o corpo se liberta dessa rigidez, a resposta aos 3 pontos que ativamos antes fica muito mais forte e duradoura. A circulação melhora, os nervos ficam mais sensitivos e o prazer volta a ser sentido em toda a sua profundidade. É um passo essencial para quem quer reencontrar a potência sem recorrer a soluções rápidas e temporárias. O protocolo diário de 5 minutos. Imagine começar o dia dedicando 5 minutos a um ritual simples, capaz de ativar os 3 pontos que ligam seu corpo à potência plena. Esse pequeno investimento de tempo não é apenas um gesto físico, é um compromisso consigo mesmo, um ato de respeito e cuidado que ressoa em todo o seu ser. A sequência é direta, envolvente e feita para que você sinta a conexão entre mente, corpo e energia masculina se fortalecendo a cada movimento. O melhor momento para essa prática é pela manhã, logo ao despertar, quando o corpo ainda está receptivo e a mente mais clara para sentir as sensações que se renovam. Comece com a respiração tática, profunda e consciente, enchendo os pulmões de oxigênio e liberando a tensão acumulada. Essa oxigenação prepara o terreno para que os estímulos físicos sejam recebidos com maior intensidade, acelerando a circulação e ativando os neurotransmissores responsáveis pelo prazer e pela disposição. Em seguida, a sequência de toques delicados e precisos nos 3 pontos. Aquele que comanda o cérebro, o que abre as estradas do sangue e a central da energia masculina. Cada ponto recebe atenção por cerca de 1 minuto, com pressão leve e movimentos circulares, respeitando o tempo do corpo e sua resposta. Ao longo dos dias, você começará a perceber pequenas mudanças. A ereção mais firme, o desejo que desperta sem pressa, a confiança que cresce silenciosa e constante. Registrar essas evoluções no seu cotidiano é uma forma de se conectar com o processo. Anotar sensações, variações de energia e momentos de maior intimidade ajuda a criar um diálogo interno que fortalece o compromisso e amplia a percepção dos resultados. Esse protocolo é o convite para que você retome o controle sobre seu corpo, sem pressa, sem pressões externas, apenas com a escuta profunda e o cuidado que você merece. Esses 3 pontos no seu corpo funcionam como uma rede silenciosa e poderosa que pode reacender a potência masculina mesmo depois dos 60 anos. O primeiro deles está na parte interna do tornozelo, uma região que, à primeira vista, parece distante do que imaginamos quando pensamos em desejo ou ereção. Mas é justamente ali que passam nervos que se conectam direto ao cérebro sexual. Ao estimular esse ponto com uma pressão suave e movimentos circulares, você está enviando um sinal direto ao seu sistema nervoso central, ativando a liberação de neurotransmissores como a dopamina, que desperta o desejo,
e o óxido nítrico, que relaxa os vasos sanguíneos para permitir o fluxo de sangue necessário. Esse é o gatilho que reconecta seu corpo ao cérebro, aquele comando fundamental que muitas vezes enfraquece com a idade e faz com que o corpo não responda mais como antes. Já o segundo ponto está localizado na parte interna da coxa, perto da virilha, em uma área estratégica para a circulação sanguínea da região pélvica. A ereção depende do sangue que chega com força aos corpos cavernosos do pênis. Mas para isso, as microartérias e veias precisam estar abertas e flexíveis. E é esse ponto que, quando estimulado, ajuda a desentupir essas estradas invisíveis, facilitando o fluxo sanguíneo. A técnica consiste em aplicar uma pressão leve, quase como uma carícia firme, em movimentos circulares sem ativar os músculos ao redor, para que o sangue possa fluir livremente e manter a ereção por mais tempo. Esse ponto é o que garante que a força que vem do cérebro encontre um caminho aberto para se manifestar no corpo. Por fim, o terceiro ponto fica na base do sacro, entre os glúteos, onde passa o nervo pélvico, o verdadeiro centro da energia masculina. É aqui que se controla não só a ereção, mas também a resistência física e o tempo de recuperação entre um momento de potência e outro. Ao estimular essa região, você incentiva a produção de óxido nítrico e ativa os músculos responsáveis pela resposta sexual, encurtando o intervalo de descanso e aumentando a disposição geral. Essa ativação traz um efeito poderoso que transcende o físico, melhorando o humor, a confiança e o desejo, como se você estivesse religando uma bateria interna que mantém o fogo aceso, mesmo após os 60. Juntos, esses três pontos formam um sistema integrado que atua na base da potência masculina. A comunicação do cérebro com o corpo, o fluxo de sangue que sustenta a ereção e a energia muscular que garante resistência e recuperação. Reacender esses pontos é como afinar um instrumento que foi desafinado pelo tempo, restaurando a conexão profunda com seu próprio corpo e com a vitalidade que você merece. Não como promessa vazia, mas como uma realidade que pode ser vivida a partir do primeiro toque consciente. Esses três pontos são como chaves mestras que desbloqueiam o potencial do seu corpo, especialmente depois dos 60. Quando o desgaste natural, o sedentarismo e o acúmulo de tensões tendem a enfraquecer essa rede vital. Eles não atuam isoladamente, mas se comunicam em uma dança silenciosa entre nervos, vasos sanguíneos e músculos, que juntos sustentam a potência e o prazer masculino. O primeiro ponto, situado atrás do tornozelo, conecta o corpo ao cérebro. É a via rápida para o comando sexual, aonde o desejo começa. Sem esse sinal nervoso forte e claro, o corpo perde a ordem de responder, mesmo que a vontade exista. Estimular essa região traz à tona neurotransmissores que não só despertam o desejo, mas também afetam o humor e a motivação, criando um efeito cascata que movimenta todo o sistema. É como reativar o sistema de comunicação interno, o que é essencial porque com o tempo essa rota pode ficar lenta ou bloqueada, causando aquele sentimento frustrante de querer e não conseguir. O segundo ponto, na virilha, é o guardião das estradas do sangue. A circulação da região pélvica depende da saúde das microartérias e veias, que, se estiverem comprimidas ou rígidas, impedem o fluxo necessário para uma ereção firme e duradoura. Esse ponto ajuda a abrir esses canais, permitindo que o sangue flua com facilidade. É uma espécie de lubrificação interna dos vasos, algo que o corpo precisa, mas que muitas vezes negligenciamos. Sem essa circulação eficaz, o cérebro pode até enviar o sinal, mas o corpo não responde com força, como um motor que não recebe combustível suficiente. Potência é muito mais do que um impulso momentâneo ou um sinal de juventude. É o resultado da harmonia entre o sinal nervoso que desperta seu corpo, o fluxo sanguíneo que o nutre e a resposta dos músculos que sustentam a vida. Essa tríade funciona como uma orquestra silenciosa dentro de você, que precisa ser ouvida e afinada com atenção e cuidado. E quanto mais você entende essa conexão, mais claro fica que a idade não é o inimigo. É o convite para redescobrir um novo ritmo, uma nova forma de estar inteiro consigo mesmo. Aquela crença de que depois dos 60 é natural aceitar o declínio como algo inevitável é uma armadilha que limita não só o corpo, mas também a mente e o espírito. Você não está fadado a se tornar um espectador da sua própria vida. Pelo contrário, esse é o momento de assumir o volante e retomar o controle que, por direito, nunca deveria ter saído das suas mãos.
Testar esses 3 pontos no seu corpo é um gesto simples, quase íntimo, que pode fazer toda a diferença já na primeira semana. É a chance de sentir o prazer e a potência retornando, não como promessa vazia, mas como uma realidade que nasce da sua conexão com o próprio corpo. Recuperar sua virilidade é muito mais do que recuperar uma função física. É recuperar a liberdade de ser inteiro, de se sentir vivo e presente, com dignidade e força. Este canal é seu espaço seguro para essa jornada, onde não há vergonha nem julgamento, apenas respeito e verdade. Comente aqui qual foi a sua maior descoberta sobre o que o seu corpo pode fazer depois dos 60. Este é o começo de um caminho onde a potência e o prazer não têm idade e onde você é o protagonista da sua própria história.